Olá você, eu começo um novo vídeo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, você que passa por aqui pela primeira vez, você que já é meu seguidor, é um prazer ter você aqui. O assunto de hoje é bastante polêmico, mas é um assunto inevitável. Não tem como não abordar o tema que eu vou abordar hoje, haja vista que quando alguém se propõe a morar em outro país, uma preocupação que permeia o pensamento do indivíduo é se o lugar para onde ele vai recebe bem o imigrante, recebe bem o estrangeiro, se o lugar para onde ele vai acolhe bem pessoas de outra nacionalidade. Essa pergunta sempre ocorre, essa indagação sempre ocorre. É inevitável que não passe pelo coração da pessoa essa preocupação. O sol está quente. Pois é, e a gente vai abordar hoje esse tema. A pergunta é: o brasileiro sofre discriminação em Portugal? Exatamente isso. A pergunta é se o brasileiro percebe preconceito por parte dos portugueses. É um assunto bastante polêmico, como eu já disse, porque há pessoas que têm essa experiência desagradável, outras pessoas nunca passaram por isso, ou seja, cada caso é um caso. Então não há como dizer se todas as pessoas que vêm para Portugal já passaram, vão passar ou estão passando por essa situação. Não há como afirmar isso. Eu estou chegando aqui numa área aqui que tem uma obra, tem muito barulho. Eu vou dar uma paradinha aqui na minha fala. É interessante que Portugal tá... Não vai ter como passar por aqui não. É uma obra grande. Ah, mas eu vou passar sim. Depois de um longo período de estagnação, olha só o que tem alto em Portugal. O setor de construção civil está em alta. Pessoas que têm habilidade nesse setor certamente vão encontrar a porta aberta de trabalho, né? Portugal vem... eu não percebi as gruas, né? A grua aqui em Portugal é esse guindaste. Eu não percebia isso há um bom tempo. E de um tempo para cá, para onde você olha, os guindastes estão ali, as gruas estão ali. Ou seja, isso mostra que o país retomou o caminho do progresso, né, da evolução. Aliás, nesse momento na Europa, o país que mais cresce é Portugal. Tem essa informação. O país que mais cresce nesse momento em toda a Europa é Portugal. Interessante que isso era o contrário, né? E é um ponto muito positivo. Mas o assunto de hoje não é esse não. O assunto de hoje é sobre discriminação. O assunto de hoje é sobre preconceito. E discriminação é um preconceito que não deveria acontecer em lugar nenhum. Todos deveriam dar isso aqui olha, isso aqui para preconceito, ó. Isso aqui para discriminação. Mas infelizmente eu vou dar para você aqui a minha opinião a respeito do assunto. Vou relatar a minha percepção, a minha experiência, né? Vou atravessar aqui. De antemão eu devo dizer que infelizmente não deveria ser assim, mas a gente percebe que há pessoas que fazem questão de visitar canais para poder descarregar um certo ódio, uma falta do que fazer e atacar as pessoas de graça, de maneira desnecessária. E quando a gente aborda um assunto que envolve essa temática, fica mais escancarado ainda que alguém vai entrar para poder discordar de você ou para querer bater em você de graça. Mas enfim, eu vou trazer para você aqui a minha opinião sobre o assunto. Brasileiros sofrem discriminação em Portugal? Brasileiros são discriminados, sofrem preconceito?
Eu vou responder por mim. Sim, sofrem. Aliás, nem deveria ser assim, né? É assim. Sofrem. Sofrem, sim. Não deveria ser desse jeito, mas essa é a verdade. Eu não tenho outra coisa para dizer que não essa. Então, é assim que funciona, meu irmão. Infelizmente, em plena globalização, em plena digitalização da comunicação, as pessoas em redes sociais mantendo contato com gente e pessoas do mundo inteiro, mas esse comportamento nefasto, ele continua existindo. Continua existindo. E não é diferente em Portugal. Brasileiros que aqui chegam sofrem isso sim. Pode ser que alguém que esteja me assistindo nunca passou por isso, mas tenha certeza que é um caso, certo? Como também não é o caso de todo mundo, já falei. Nem todas as pessoas que pisam em terras lusitanas passam pela experiência do preconceito. Mas ele existe sim. E eu já vou repetir o termo, é nefasto, é nojento, sabe, é asqueroso. Uma pessoa te tratar mal pela sua etnia, pela sua cultura, pela sua nacionalidade. Isso é nojento. Eu vou dizer para você uma coisa, eu já passei por isso. E eu sou branco. Alguém poderia dizer, ah não, o fulano é mulato, é negro. Não, eu sou branco, eu sou branco. E já experimentei isso aqui em Portugal. Ou seja, nesse caso, particularmente, fica muito bem evidente que a discriminação não ocorre pela cor da pele da pessoa, né? Pelo tipo do cabelo, pela cor dos olhos. Mesmo porque a palavra xenofobia é aversão a estrangeiros, né? Nomeadamente na questão étnica, na questão cultural, na questão religiosa e também sexual. Mas a minha experiência com Portugal é de que o país sim, tem muitos, não são todos, pelo contrário, há portugueses, né, maravilhosos, há pessoas espetaculares que tratam muito bem o estrangeiro, há pessoas que têm um respeito destacável, mas há também elementos que odeiam e detestam o brasileiro particularmente. Tem aversão ao brasileiro. Ah, aquele brasileiro, os brasileiros, as brasileiras. Ou seja, você percebe na fala alguma coisa odiosa. Tem muita coisa disso aqui sim. Tem. E você fique preparado. Agora, detalhe, quem tem capacidade, condições de não permitir que isso avance é você mesmo. É você mesmo se impondo através do seu comportamento, através da sua conduta. É você se impondo através, digamos que da reação diante de uma ação preconceituosa. É você se impor como pessoa, como gente que você é, e não admitindo esse tipo de comportamento. Mas a discriminação, ela ocorre no meio, no trabalho, né? Há muitos casos em que a gente percebe que patrões valorizam menos o imigrante, ou seja, quer pagar menos, né? Não quer pagar ele o valor que paga a um trabalhador nacional, né? Quer pagar menos ao estrangeiro, quer tirar proveito dessa situação. São casos e casos. Eu não estou aqui generalizando, dizendo que todo português discrimina o brasileiro. Olha aqui, ó, tem um taxista aqui, ó. E quando você chega no aeroporto, um dos primeiros contatos que você tem é com táxi, exatamente. E quando você entra no táxi, você já tem ali uma noção do que é que vem pela frente. Há taxistas excepcionais, mas há taxistas que já deixam aflorar ali qualquer coisa diferente pelo fato de você ser brasileiro. Eu estou passando para você a minha experiência. Se você nunca experimentou isso e não concorda com isso, parabéns para você. Muito bom. Muito bom que você não tenha passado pela experiência. Mas eu já passei.
Detalhe, eu sou português naturalizado. Eu sou luso brasileiro. Só que o meu sotaque é intocável, eu não mudei meu sotaque. Já tenho muitos e muitos anos de Portugal, meu sotaque permanece intocável. Não há necessidade disso. Pessoas que permitem que o sotaque mude, para mim, é uma fragilidade, digamos que, de personalidade. Enfim, você entrou no táxi, o cara percebe o sotaque brasileiro e não sabe que você é um português também, como é o meu caso. E ali, se você demole, é um negócio um tanto quanto esquisito, mas é verdade, né? Fica de olho no taxímetro. Observa quantas vezes ele vai clicar ali o botão da cobrança de bagagem. Porque ele pode naturalmente querer clicar mais de uma vez ali para aumentar o valor da corrida. Já passei por isso várias vezes. Mas quando você faz o elemento entender que você vive no país, você tem a nacionalidade, você é um português como ele, aí já muda. Já muda. Que você conhece as leis nacionais, as leis locais. Então eu queria passar para você essa situação. Esteja preparado sim para enfrentar esse tipo de coisa nojenta que é o preconceito, porque ele existe quando não deveria, sabe? A discriminação, ela existe sim, tanto para homens quanto para mulheres, né? Eu passei uma vez por uma situação tão complicada que eu fui obrigado a dizer para o elemento uma coisa muito forte. Quando eu percebi o preconceito latente, eu fui obrigado a dizer para ele: olha, nem todo brasileiro é ladrão e nem toda brasileira é puta, assim como nem todo português. Deixa pra lá. Mas é isso. Às vezes a gente perde a paciência, né? E acaba sendo forte na repulsa verbal, né? Verbal, a gente verbaliza com a mesma força daquilo que foi transmitido a gente, né? Pensa, é uma coisa inconcebível você chegar no país e ser escorraçado por alguém ou tratado de forma indiferente. Não acontece com toda a gente, isso não acontece com todo mundo, isso são casos à parte, né? Ainda bem, senão ficaria intragável, ficaria insuportável viver num lugar onde você fosse o tempo todo discriminado. São casos que existem, mas existem, e às vezes de maneira muito forte. Não é só com brasileiros não. É com brasileiros, é com moçambicanos, é com angolanos, é com cabo-verdianos, é com pessoas da ilha São Tomé e Príncipe. Eu estou falando de xenofobia. Enfim, eu espero que você tenha compreendido o meu recado e fique preparado para tudo. Prepare-se para o mercado de trabalho, prepare-se financeiramente para poder dar o pontapé inicial, né? Mas prepare-se também para encontrar pessoas nojentas. Isso tem em todo lado, inclusive no Brasil. Você sabe disso, né? Os brasileiros são horrorosos no tratamento ao próprio conterrâneo. E eu estou falando de imigração, estou falando de mudança de país, nacionalidade. Esteja preparado para isso, para você não se abater psicologicamente e, se num dado momento alguém tentar te depreciar, te minimizar, colocar você onde você não deve estar, onde não é o seu lugar, seja preparado para refutar e reagir na altura do tratamento que você recebe, né? O elemento partiu para você tentando te colocar abaixo. Mostra para ele que você é gente como ele, do mesmo jeito. Não importa onde você nasceu, não importa de onde você veio, você chegou para somar. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal. O canal é novo, o canal está começando, nós estamos abordando um assunto bastante interessante. Não custa nada. Se inscreva nesse canal e compartilha com alguém. O tema de hoje não foi nem um pouco agradável, falar de preconceito e falar de discriminação, mas são assuntos que precisam ser abordados, né? E a gente volta a se falar no outro momento. Um abraço grande para você
e até a próxima oportunidade.